Glória ao Senhor. Marcos 1:8. Diz assim: eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Oremos uma vez mais. Senhor, continue conosco. Nesse momento, Senhor, nós intercedemos também pelas nossas crianças, pedindo o Teu Espírito para que sopre no ouvido de cada pequenino e pequenina. Senhor, abençoe cada professor que lá ministra nesta hora. Vem com Teu poder sobre eles e vem com Teu poder sobre nós, pois oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, meus irmãos. Nós estamos na estação da Quaresma 2020. Quaresma significa um período simplesmente de 40 dias que antecedem a celebração da Páscoa. Neste tempo, cristãos espalhados pelo globo celebram estes dias, nos preparando para a festa da ressurreição com oração, com jejum, com estudo dos evangelhos, aprendendo mais sobre Cristo e a sua passagem pela terra. Como eu disse na semana passada, aqui no púlpito nós estamos estudando o Evangelho de Marcos, e é ele a indicação para que você leia durante essa estação. E nessa manhã, tendo feito as introduções já na semana passada, você que não esteve aqui pode assistir online, nós iremos entrar no ministério de Jesus, quando ele começou a manifestação pública, os seus ensinos, os seus feitos, com ali cerca por volta de 30 anos, como Lucas nos diz. E Marcos nos pinta um pouco desse cenário daquele começo. E o cenário que Jesus então aparece, já como Senhor, já como Mestre, deixando claro a sua identidade, aquilo que ele veio fazer, é um cenário que tem alguém anunciando o que vai acontecer, e este alguém que anunciava o que iria acontecer se chamava João. João introduziu o chamado batismo de arrependimento. Esse batismo de arrependimento ocorria como um caminho para o perdão dos pecados. João, para apresentar isso, escolheu um lugar muito significativo para este anúncio, para esta invocação e para os primeiros batismos ocorrerem. Marcos nos informa que foi lá no Rio Jordão que João, o Nazireu, alguém consagrado, alguém que não podia tocar nenhum fruto da videira, da uva. Alguém que não podia passar navalha no seu cabelo. Você imagina o tamanho do cabelo desse homem. E ele, então, lá naquele rio, naquele memorial que representava a última barreira enfrentada pelos filhos de Israel quando eles chegaram na terra prometida, naquele rio que confirmou a autoridade de Josué como o real sucessor, porque você se lembra que Moisés, diante do Mar Vermelho, as águas se abriram em duas paredes e o povo passou. Então passa o tempo, vem Josué, no mesmo modelo diante das águas, e águas param para o povo passar, então confirmando assim a autoridade de Deus na vida de Josué. Então, diante do Rio Jordão, no dia da entrada na terra, chegaram lá naquelas águas, havia uma solicitação específica que a arca da aliança fosse à frente, que a arca abrisse o caminho, e quando a arca chegou ali, os sacerdotes que carregavam colocaram seus pés na água, fez-se uma parede de água e o restante da água escoou e assim o povo passou. Então, com essa história na mente, já dá para imaginar o seguinte: João não está no Rio Jordão anunciando uma novidade, um batismo de arrependimento, num lugar simplesmente porque era a água mais próxima que estava ali dele. Ele estava ali invocando a história de Israel. Invocando aquilo que primeiro é a libertação física da escravidão, depois a libertação espiritual. Invocando aquilo que era o memorial.
Josué teve que tirar 12 pedras de dentro do Jordão, colocar essas pedras uma sobre outra, construir um memorial, porque havia uma antecipação de que as pessoas perguntariam, por que são essas pedras, qual a importância? Então ele falaria toda a narrativa novamente, porque aqui aconteceu assim, assim, assado. E então João está ali naquele rio, pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. As pessoas vinham de todas as regiões, aqui nos dias dos evangelhos, e eram imersos, e eram batizados por ele no Rio Jordão. Ele estava então, de uma certa forma, associando a história passada com aquela história que ele estava criando e ali colocando para o povo. Era o início, escute isso com atenção, era o início de uma tomada de responsabilidade singular. Não era mais o povo. Não adiantava mais se dizer, eu sou parte do povo, eu não preciso fazer nada, eu sou parte de Israel, está tudo bem, eu já estou dentro, eu já estou inserido. Não. João, então, ali, ele dá um convite para as pessoas assumirem o eu, assumirem o meu pecado, o meu drama, as minhas dificuldades. Eles eram indivíduos, então, que recebiam um convite para assumirem os seus erros. Um convite que ia além do assumir os erros, ia também um convite para mudar a rota. E essa, gente, essa é a adição naquilo que já era conhecido. O que eu quero dizer por aquilo que já era conhecido? Banhos purificadores já existiam. Banhos ritualísticos já existiam. Semana passada eu falei de um deles aqui, os banhos da comunidade de Cumbrão. Banhos que era banho para alguém antes de comer uma santa refeição. Banhos de conversão. Banhos pós-período de menstruação. Existia então já essa ideia. A novidade aqui é que o banho, a imersão, que era o mesmo, tinha e trazia um significado de arrependimento mais mudança de rota. É uma convicção do errado que eu fiz, seguido de uma mudança de direção. Quantas vezes você e eu já erramos e não tomamos nenhuma atitude? Quantas vezes nós cometemos um erro e não temos a força para mudar drasticamente a rota? Então o batismo de João dizia, olha, sim, é o arrependimento que é a consciência, mas tem que haver uma mudança de rota, para um caminho inverso. Marcos nos informa então que as pessoas chegavam até João, que elas confessavam os seus pecados, em outras palavras, uma confissão pública, e que elas eram imersas. Que esse João também, de maneira simples, vestindo pelos, roupas feitas de pelos de camelo, cinto de couro. A Bíblia diz que a sua dieta trazia gafanhotos e mel silvestre. Estava ali, então, adicionando um conceito que dura até o dia de hoje e vai continuar até o nosso encontro com Cristo. Mas ele não parou na água. Ele tinha também uma outra mensagem. Ele diz o seguinte, olha, depois de mim vai vir alguém que é mais poderoso que eu não sou digno nem de me curvar diante dele, nem de tirar as sandálias dos seus pés. E João confirma, eu sim batizo com água, mas ele batizará com Espírito Santo. Então vem a pergunta, segunda, como essa história de batismo no Espírito Santo? João fez uma distinção entre dois momentos, duas ações. Uma ação é terrena. A imersão na água, o arrependimento, a confissão, a outra vem dos céus para a terra. Ela é representada pelo fogo, pelo Espírito, pelo vento. Uma é da água, a da água é decisão humana, a dos céus é dádiva divina. A da água é como um alistamento quando você veste o seu uniforme do exército para a batalha. A do fogo são as armas espirituais que você vai precisar para combater as guerras. A da água é racional. É eu chamando a minha própria atenção, racionalmente dizendo, mude. A do fogo é sobrenatural. A da água é o começo. A do fogo é o durante, até o fim. Disse o famoso pregador inglês Charles Spurgeon no século XIX. Nós precisamos do trabalho e da obra do Espírito Santo de uma maneira sobrenatural.
para que Ele coloque o poder de nós em nossa pregação, para que Ele inspire todos os crentes com uma energia celestial, para que esse Espírito afete o coração daqueles que não querem se preocupar com nada, para que assim nós possamos nos virar a Deus e viver. Que nós não estejamos bêbados dos vinhos, dos excitamentos carnais, mas que estejamos cheios do Espírito. E então nós veremos fogo descer do céu, em resposta às ferventes orações de pessoas justas e cheias do Espírito. O batismo na água é uma decisão de quem decidiu seguir a Cristo. Se você então já segue a Cristo, se você crê que Ele ressuscitou dos mortos, é um convite, é uma ordem para você. Mas ainda há o segundo. E o segundo convite é: receba o Espírito Santo. Quando? Como? Esse tema já deu muitas brigas. Você pode ser um cristão da água. Você pode ser um cristão da água obediente, decidido, batizado, íntegro. Você pode ser um cristão fiel, com todas as tuas forças, com todas as tuas lutas, e você pode nunca ter sentido o poder do Espírito. É aterrorizante isso. Você pode ter uma vida de convicção e nunca ter chegado ou não viver uma vida de quebrantamento, de lágrimas, de coração aquecido, para usar as palavras de John Wesley. Você pode viver com Ele, lutando sempre com as tuas forças, mas se deparando sempre como se fosse uma parede intransponível em algumas áreas. As coisas não acontecem após, porque há uma barreira ali. E se você acha que isso é teologia pentecostal, eu te respondo com Paulo. Porque Paulo, numa das suas viagens missionárias, ali ele chegou até Éfeso, e lá ele encontra alguns discípulos. E ele pergunta então para esses discípulos: pessoal, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E a resposta daqueles discípulos, que a Bíblia chama, discípulos, é: nós nem sequer ouvimos falar do Espírito, Paulo. Caramba, como pode ser discípulo e não ter ouvido e não ter recebido? E Paulo, então, com curiosidade, pergunta, então, que batismo vocês receberam? Eles responderam: Paulo, o batismo de João. Nós recebemos a água, Paulo, nós confessamos. E Paulo disse: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Perceba, Paulo usar literalmente as palavras do Evangelho. Batismo de arrependimento, confessa os pecados, seja perdoado. Quando ouviram isso, diz Atos 19 que eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Paulo impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito e começaram a falar em línguas e a profetizar. É aqui que protestantes mais tradicionais começam um desconforto santo. Não precisa dizer amém, a sua cara já me diz isso. Vamos de maneira pedagógica, devagar, indolor, porque é Bíblia. Não é Deus me falou, Deus me disse, eu ouvi, é Bíblia. Naquela ocasião, nós temos a prova de gente que recebeu um batismo e não outro. Gente que era chamada de discípulo, mas que nem ouviu falar do Espírito Santo. E Paulo resolve isso numa oração. E aí, naquela ocasião, o texto nos diz que eles falaram então em outras línguas. Que eles só foram boca de Deus manifestando profecias. É o que o texto diz. Brigue com o texto. Mas isso não significa que o derramar do Espírito é sempre seguido de, e necessariamente assim, de manifestação de línguas desconhecidas ou de profecia. Pois o que sempre será percebido no derramar do Espírito é algo surpreendente, mas Deus é plural em poder. E Ele faz da forma que Ele quer. Ele pode manifestar em línguas, pode e faz. Ele pode manifestar em profecias, pode e faz. Ele pode fazer você ficar chorando que nem um doido, Ele pode e faz. O que está contido aqui, então, é sempre uma experiência que contém sensações diferentes.
ela pode ter, então, contida nela, como eu disse, lágrimas. Ela pode ter contido nela um arrependimento profundo, um aquecimento no interior, um calor que a pessoa fala, eu estou pegando fogo, não sei que negócio é esse. Ela pode ser seguida de uma vontade extrema de evangelizar. Oswald Smith, quando fala sobre o clamor das nações, ele diz que chegou um momento na vida dele, cheio de espírito, que ele não conseguia mais ficar em casa, imaginando que lá em Papua Nova Guiné, ou em povos primitivos, estava acontecendo de tudo, menos o conhecimento do Senhor. E ele jogava a pergunta para os seus alunos, se você se sente feliz imaginando alguém matando uma criança ao Deus Sol, continue sua vida de igreja feliz da vida. Mas se porventura o Espírito mexer em você, alguma coisa você e eu temos que fazer. E é por isso que fazemos missões. Porque não dá para imaginar que é só o meu mundo, o meu feudo, o que eu faço. Eu tenho que olhar para aqui, para colar e para os confins. Independente se eu nunca vou ver alguma dessas pessoas. Então as experiências são múltiplas. Todas as vezes que tentaram dar um nome e uma função, assim, primeiro acontece isso, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo, o outro se tornou em doutrina humana. A doutrina na Bíblia é plural. Deus age da forma que Ele quer. Ele derrama o seu poder como Ele quer. O pastor Enéas Tonini, que foi pastor dessa igreja, pastor emérito dessa igreja, ex-diretor do Colégio Batista, quem não viu vai lá, tem a foto dele até hoje, a pintura lá no corredor do colégio. Ele diz que no dia 16 de agosto de 1958, aqui na casa pastoral, ele ficou orando por mais de 1h30 e nada acontecia. Todos nós já tivemos esse momento, né? Que você ora e você fala, não passou do... Ele, não convencido, continuou orando mais. Isso ele diz na sua autobiografia. Mais de 2 horas olhando. Ele falou, chega, se levantou do joelho. 2 horas de joelho cansa, irmãos. Quando finalmente ele ali sentado, ele ouve uma voz assim, ó, entregue. Entregue? Entregue o quê? Entregue os seus ídolos. Pastor, diretor do Colégio Batista, pastor dessa igreja, 1958. Entregue a sua biblioteca, 4.000 livros. Entregue o colégio, um outro ídolo que você tem, sentado atrás da mesa. Entregue. Entregue o pastorado da Igreja Batista em Perdizes. Entregue. Entregue a sua família. E ele disse, o Senhor pediu os ídolos da minha vida. Esses ídolos, quando ele simplesmente entendeu, mesmo com relutância, mas sabendo que aquela voz era de Deus, e ele, entrego tudo, Senhor. Diz ele, eu abro aspas, veio sobre mim um poder tal como nunca experimentara em minha vida. Um gozo profundo no meu coração, uma paz maravilhosa. Banhei com lágrimas a minha mesa de estudos, fui revestido do poder do alto, a Bíblia passou a ser um livro novo para mim, orei com liberdade fora do comum, tive consciência muito sensível do pecado, senti profundo amor pelos meus irmãos e pelas almas perdidas. Ele que tinha sido batizado nas águas em 1933, somente em 58 ele diz, agora eu sinto amor pelas almas. Pastor José Mir. Ele viveu mais de 101 anos, saiu daqui da igreja, andou pelo Brasil, e hoje nós temos mais de 2.500 igrejas frutos do trabalho dele. Se isso não é o Espírito, eu não sei o que é. Deus toca de muitas formas, batiza com fogo de maneira plural, mas o que eu posso te garantir que o que não é o batismo no Espírito. O batismo no Espírito não inclui o não sentir nada. Fui batizado, estou super bem agora, uau. Não! E você descobre isso no dia mau. Você descobre isso quando as dúvidas vão contrário à sua fé. E te começa a fazer apostatar ou esfriar na fé. E você fala, de espírito aqui não tem nada, tem decisão. É por isso que um monte de jovens simplesmente não param nas igrejas hoje, porque eles não estão sendo cheios do Espírito. Eles estão cheios de racionais, da cultura da internet, das profundidades superficiais daquilo que diz.
Mas eles não conseguem ser cheios do Espírito, não buscam o Espírito e precisam do Espírito e precisamos do Espírito. Esse é o drama da espiritualidade contemporânea. Ela se diz informada, mas ela é fria, ela é superficialmente racional, ela não gera frutos e ela nutre criticismo o tempo inteiro. Ela vive para criticar, nunca nada está bom. Nunca nada está bom, ninguém está bom, nenhum pastor está bom, nenhum líder está bom, nenhuma igreja está boa, só eu estou bem. E quando o indivíduo assim, então, vive uma espiritualidade só da água, enfrenta os dramas, ele vai perceber aquela linda frase de Jó: olha, eu te conhecia só de ouvir, mesmo sendo abençoado por ti, porque ele era muito abençoado mesmo antes. Mas agora os meus olhos te veem. Mas irmãos, não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Há poder disponível que te fará saber na pele, no coração, que Deus é real, que Deus é fogo. O batismo de João, então, nas primeiras páginas de Marcos, no início do ministério de Jesus, inaugura o começo que devemos trilhar na caminhada como discípulos do Senhor. Nós somos encorajados a nos arrepender, a mudar de rota, a manter o arrependimento dia após dia e assim ir ter uma aquisição de uma espiritualidade cada vez mais profunda, até o último suspiro de vida. O batismo com o Espírito é a dádiva dada por Jesus, que também foi cheio do Espírito. Jesus foi batizado nas águas, você vai ouvir hoje à noite mais sobre isso, e falou: sejam batizados. Jesus foi cheio do Espírito, diz Lucas capítulo 4, Jesus cheio do Espírito, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Lucas escreveu em Atos como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Jesus diz: eu fui e vocês serão. Eu passo na água, passo pelo fogo, passem pela água, passem pelo fogo. Jesus batizado nas águas nos dá um modelo a seguirmos, concluindo. Aos já batizados nas águas, a você que já foi batizado nas águas, eu tenho um irmão amado lá na Inglaterra, um pastor anglicano, e um dia eu estava lá no culto, ele veio assim com um baldinho da água, uma ferramenta, começou a jogar água em todo mundo. Era um culto infantil, eu achei, o que ele está fazendo isso para chamar a atenção de criança, né? Joga água tipo a corda, né? Não era. Ele falou assim: eu joguei água em vocês hoje, para vocês se lembrarem do dia do batismo. Eu vou trazer uma mangueira do bombeiro aqui, irmãos, e vou lavar vocês assim. Eu tenho uma vontade de fazer isso, um dia ainda eu faço. Já é o primeiro warning, a primeira advertência. Lembrem do dia do batismo, de uma maneira física, você se molha e lembre sempre do dia do seu batismo. Então, aos batizados, aos que já foram batizados, lembre sempre do teu batismo. Lembre que lá a decisão foi tomada racionalmente, decisão da terra para o céu. Você disse: eu quero, eu aceito, perante os deuses da terra e perante o Deus dos deuses. Continue a sua jornada de arrependimento. A cada esquina da vida, eu e você vamos nos deparar com as nossas fraquezas e Deus falando: então, agora é para ir mudar isso aí. Encare isso, encare as rotas contrárias ao pecado, não desista, vença. Aos ainda não batizados, se você já o segue, se você já tem um relacionamento com ele, se você já começa a desfrutar de certezas do coração, venha correndo ser batizado, venha correndo. Não procrastine mais. Nós começamos hoje uma classe de batismo. Mesmo que você não tenha vindo, se você quiser participar dela, fale comigo, vou te receber a semana que vem com muito carinho. Dê um passo. Seja imerso. Confesse publicamente. Isso não é invenção da igreja, é a palavra. Aos que já foram cheios do Espírito, aqueles que já
tremeram, choraram, riram, falaram em outras línguas, profetizaram, ficaram tocados. Seja como foi a tua experiência, eu quero te encorajar. Busquemos mais do poder do Senhor, pois não há limites no Deus Todo-Poderoso. Não limite o que Deus pode fazer. Cristão velho é cristão, geralmente, que limita o que Deus pode fazer, porque acha que já experimentou de tudo. Acha que já sabe como é, já sabe o que Deus faz. Eu já senti, eu estou bem, isso é coisa para a juventude. Errado, resposta errada. Deus é poder, infinito em poder nos surpreender, e quem o buscar de todo o coração o achará. Então busquemos mais dele, para recebermos esse renovo mais dele. Renovados pelo seu poder, nós ficaremos em pé. Renovados só pela nossa resiliência, para aqueles que têm, não é garantia de se manterem em pé. Aos que desejam o batismo no Espírito, como os irmãos lá de Éfeso, busque e você achará. Peça e ele soprará em você. Deixe ele te tocar. Fale: Senhor, eu quero algo a mais em mim. E eu começo dizendo: não limite. Não limite o que Deus pode e quer fazer em você, pois não há nada igual, não há nada melhor do que a presença dele em nós.